kg de uma mistura contendo partes iguais, em massa, de metanol e água foi destilado. Existem duas saídas, uma de topo e uma de fundo. A vazão mássica da corrente de fundo é de 673 kg por hora e a corrente de topo foi analisada e contém 96% em massa de metanol. No item A, devemos montar um fluxograma com todas as informações fornecidas pelo exercício. Portanto, teremos 3 correntes, uma de entrada e 2 de saída, com as suas respectivas vazões mássicas e frações mássicas. Ao observar o fluxograma do item anterior, percebemos que falta a vazão mássica da corrente de topo e as frações mássicas da corrente de fundo. Portanto, descobriremos estas no item B. Ao realizar um balanço global, podemos determinar a vazão da corrente de topo, com um valor igual a 327 kg por hora. Sabendo todas as vazões onde metanol está presente, ou seja, M1, M2 e M3, além das frações mássicas X1 e X2, pelo balanço do metanol podemos descobrir o X3, sua fração mássica na corrente de fundo, no valor de 0,276 ou 27,6%. Voltando com as informações obtidas, teremos esse fluxograma completo. Uma mistura líquida contém 60% em massa de etanol, 5% de soluto e o restante água. A corrente é alimentada em uma coluna de destilação, operando em regime estacionário. Existem duas saídas, uma de topo e uma de fundo. O design da coluna necessita que a vazão mássica da saída sejam iguais. Uma análise revelou que a corrente de topo contém 90% em massa de etanol e nenhum soluto presente. O item A pede para montarmos o fluxograma. Esse será o fluxograma do processo, com uma corrente de entrada e 2 de saída, com suas respectivas frações e vazões mássicas, sabendo também que as vazões mássicas da saída devem ser iguais. No item B, resolveremos o balanço de massa com a ajuda da tabela. A tabela deve ser montada com 3 correntes e 3 componentes, etanol, soluto e água. Também deve-se marcar as células que não serão utilizadas. E, por fim, colocar na tabela todos os valores conhecidos e dados do enunciado. Com a vazão total e as frações mássicas, podemos calcular as vazões parciais de cada componente, na corrente de entrada e na de topo. Ao analisar a tabela, percebemos que tudo que entra na corrente de entrada e não sai na corrente de topo deve sair na corrente de fundo. O mesmo raciocínio se aplica tanto para o soluto quanto para a água. Por fim, tendo as vazões parciais e a vazão total, conseguimos calcular as frações mássicas de cada componente. Para melhorar a visualização, traremos as informações de volta para o fluxograma. O item C envolve regressão linear. Um aparelho que analisa a composição de mistura etanol e água está disponível. A curva de calibração é uma reta em eixos logarítmicos. X de etanol pela leitura R. A reta passa pelos pontos R igual a 15, X igual a 0,1 e R 38, X2 igual a 0,4. Descubra a função da reta de calibração e determine a leitura R do aparelho se fosse testado na saída de topo do item B. Como foi dito que os pontos eram uma reta numa escala logarítmica, passaremos os valores de R e X dados no enunciado para ln de R e ln de X. Ao realizar a regressão linear dos pontos, obteremos A igual a menos 6,321 e B igual a 1,484, numa função y igual a bx mais a. Como a função que obtemos não é uma função de x e r, mas sim ln de x e ln de r, devemos voltar para a fórmula original, x igual a azinho vezes r elevado a b. Portanto, b terá o mesmo valor, porém, azinho será e elevado a azão.
resultando na função final de x igual a 1,798 10 a menos 3 vezes r elevado a 1,484. Do item B, sabemos que a fração mássica de etanol é de 90%. Com essa informação e a equação da reta, achamos que o R de calibração será de 65,5. Uma mistura de açúcar e água que contém 1/5 em massa de água entra em um evaporador que vaporiza 85% de toda a água que entra. Item A pede para que seja feito o fluxograma do processo, adotando todas as correntes e saídas, além de todas as informações fornecidas no enunciado. Percebe-se que existem muitas informações faltando, portanto, executaremos o balanço material para descobrir todas essas outras informações necessárias. Pelo enunciado, deve-se adotar uma base de cálculo de 100 kg por hora de alimentação e pede para calcular a fração mássica de água saindo no produto de açúcar e água. Calcule também a razão quilograma de água vaporizada por quilograma de produto final. Portanto, deve-se montar uma tabela com 3 correntes e 2 componentes, açúcar e água. A seguir, deve-se colocar todas as informações conhecidas na tabela e cancelar as células que não serão utilizadas no exercício. Sabe-se que o princípio de um evaporador é concentrar a massa de sólidos e evaporar apenas água. Portanto, todos os sólidos, ou seja, açúcar no caso, que entrarem no evaporador devem estar presentes na corrente final, ou seja, corrente de fundo. É dado no enunciado que 85% da água que entra no processo sai na corrente de topo. Portanto, sairão 17 kg por hora dos 20 kg por hora de água que entraram no processo. O restante da água permaneceu na solução de água e açúcar. Sabendo a vazão de água e açúcar parciais na corrente de fundo, sabemos a vazão total de 83 kg por hora. E, consequentemente, as frações mássicas de água e açúcar na corrente de fundo. E assim podemos completar o fluxograma do item A. Também podemos responder a razão de água evaporada por quilograma de produto, no valor de 20,5%. Em outra empresa, deseja-se um açúcar totalmente seco, a partir da mesma solução evaporada. Se 1.000 toneladas por dia dessa solução é alimentada no evaporador, qual deve ser a água adicional retirada para que o açúcar seja totalmente seco? E qual será o retorno financeiro anual se o açúcar é vendido por $0,15 por libra-massa? Adotando a mesma tabela com uma alimentação de 1.000 toneladas por dia, podemos recalcular toda a tabela de acordo com o item anterior. Esse evaporador continua com 85% da água inicial sendo evaporada, portanto serão evaporados 170 toneladas por dia de água. Assim como no item anterior, todos os sólidos se manterão no processo, enquanto a diferença da água irá para a corrente de fundo, e pode-se, portanto, calcular as frações mássicas de água e açúcar na solução final. A vazão de água na corrente de fundo é de 30 toneladas por dia, sendo esse valor a quantidade de água adicional que deveria ser retirada para que o açúcar fosse totalmente seco no final do processo. A partir do balanço material, sabemos que a vazão de açúcar seco do processo é de 800 toneladas por dia. Visto que é pedido o retorno anual, converteremos dias para ano e após utilizaremos a conversão de libra-massa para tonelada, pois o preço de venda foi dado em dólares por libra-massa. Ao término das contas, chegaremos num retorno anual de $96.500. Depois de instalado o evaporador, deseja-se saber a fração mássica de água no produto mensurado em diversos dias de operação. Esses dados foram obtidos e colocados na tabela seguinte. Esses dados serão utilizados como base para determinar se manutenções devem ser feitas. E de acordo com a norma, isso deve ocorrer se o desvio passar de 3 desvios padrões da média. Com a ajuda da calculadora, obteremos a média e o desvio padrão dos dados obtidos da tabela. Para isso, pode-se utilizar o passo a passo mostrado na tela.
Com a média desvio padrão, podemos calcular o limite inferior e o limite superior que deve ser mantido para não ocorrer manutenções, no valor de 0,4493 sendo inferior e o limite superior de 0,5579.